ele trata de algumas orientações de Jesus aos seus discípulos quanto à vida de oração. A gente observando o ministério e a vida de Jesus, a gente fica impactado com tudo que Jesus fez, tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus ministrou. Os milagres que Jesus operou no seu tempo, na sua época, e ainda continua operando, deixava as pessoas de boca aberta, porque ninguém nunca tinha visto o que Jesus estava fazendo. O leproso chegava perto de Jesus, uma pessoa que não poderia viver em sociedade, não poderia conviver com as pessoas porque ele era impuro. Chegava diante de Jesus: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me fazer limpo. E Jesus, de boa vontade, olhava para ele: quero ser limpo. E na mesma hora, o milagre acontecia. Quem nunca ficou impactado com a cura do cego Bartimeu, cego de Jericó, mendigo, desprezado na rua? Jesus passa por Jericó e ele grita: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém tenta parar ele, mas ele insiste, e Jesus para tudo e pergunta a ele: o que você quer que eu te faça? Ele vira para Jesus: Senhor, eu quero ver. E Jesus: vê, a tua fé te salvou. E a palavra diz que a fama dele se espalhava por todos os lugares. Ele tinha poder sobre a lepra, ele tinha poder sobre a cegueira, ele tinha poder sobre a paralisia, porque os paralíticos levantavam e andavam pelo poder da sua palavra. Nem a morte resistia à autoridade do nome de Jesus. Ele ressuscitou a filha de Jairo. E alguém pode dizer: mas foi um sono, poucas horas, foi um desmaio. Aí, para não deixar dúvida de que ele tem poder sobre a morte, um outro morre e ele deixa ficar 4 dias na sepultura, que foi o seu amigo Lázaro. E Jesus chega na porta do sepulcro, com uma palavra de sai para fora, e na mesma hora Lázaro ressuscita. Mas a maneira que Jesus ministrava também era diferente. E olha que no tempo que Jesus esteve aqui na terra, havia escolas de rabinos, havia doutores da lei, havia mestres em Israel, como Gamaliel, sacerdote como Anás, Caifás, pessoas que eram eruditas na palavra, pregavam com eloquência. E Jesus não fez parte da escola dos rabinos. Jesus, como homem, ele era um homem simples. Ele veio de um lugar sem tradição. Apesar de ter nascido em Belém de Judá, para o cumprimento da profecia, ele cresceu em Nazaré, uma cidade que não tinha importância profeticamente falando, irmãos. É tanto que quando Filipe tem um encontro com Jesus e ele quer apresentar Jesus para o seu amigo Natanael, e diz para Natanael: Natanael, eu conheci Jesus o Nazareno, o Messias. Natanael falou para ele: vem cá, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe falou para ele: vem cá e vê. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus falou: olha aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Aí ele olha: de onde que tu me conheces? Jesus falou: antes que
Filipe te chamasse, eu te vi debaixo, aleluia, de uma figueira. Aí ele disse: Senhor, tu és Deus. Ele, com simples palavras, deixava as pessoas impactadas. As pessoas ficavam impressionadas com a maneira que Jesus falava, ministrava, ensinava. E é tanto que num culto como esse, e o culto dele era muito maior do que esse, porque o seu culto não era no templo, o seu culto era nos lugares desertos, na beira da praia, nos montes, e cerca de 5 mil, 15 mil, 20 mil pessoas iam ao encontro de Jesus, e todos em silêncio paravam para ouvi-lo, porque não tinha microfone. A sua voz era levada pelo vento, e todos em silêncio ouvia ele pregar o evangelho do reino, uma mensagem diferente. Enquanto as pessoas falavam da lei de Moisés, Jesus chega e começa a pregar: bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Enquanto alguém pregava a lei de Moisés, que dizia dente por dente, olho por olho, e na realidade não era nem a lei de Moisés isso, era uma herança. Quem é estudioso sabe que quem trouxe esse fundamento de lei para as nações no contexto da época que Moisés forma a nação de Israel foi o Código de Hammurabi. E muito do Código de Hammurabi tem na lei como constituição de Israel. A lei que Deus deu para Moisés foi os 10 mandamentos. As demais coisas que nós temos dentro do contexto de código jurídico já existiam em muitos povos daquela época, mas o valor absoluto foi dado por Deus, os 10 mandamentos. As leis cerimoniais e regenciais, tem muita coisa que você vai ler no Pentateuco que é só para o contexto dos povos daquela época, e você não pode pegar como doutrina para a sua vida. Você já pensou, você pegar o dente por dente, olho por olho? Vai funcionar hoje? Toma lá da cá? Não funciona. E Jesus não pega isso. Jesus começa a pregar um evangelho diferente. Ei, se te ferir a tua face, ele disse o quê? Dá outra. Se te fizer caminhar 1 milha, caminha 2. Se te pedir uma capa, dá a túnica. Se te amaldiçoar, bendiz. Se te perseguirem, abençoa. Esse era o conteúdo da mensagem de Jesus. E as pessoas ouvindo Jesus pregar, ouvindo a sua mensagem, eu creio, eu vou parafrasear isso aqui. Vou parafrasear, pegando como experiência os discípulos no caminho de Emaús, quando estavam desesperançados, quando estavam tristes, porque Jesus tinha morrido, e mesmo eles ouvindo a notícia que Jesus ressuscitou, eles não creram, eles não acreditaram inicialmente. Será que ele ressuscitou mesmo? E de repente eles caminhando, Jesus aparece. Por que vocês estão tão tristes? Eles viram para Jesus e não sabem que é Jesus. E és tu um forasteiro, um peregrino? Não sabe o que aconteceu com Jesus, homem de virtude, de poder, que andou fazendo bem, operando sinais de maravilha, e ele foi crucificado, foi morto. Até alguns disseram que ele ressuscitou, apareceu para alguns. E Jesus olha para eles e diz: olha, tardios de entendimento.
nécios no entendimento. E diz a palavra que Jesus lhes abriu as Escrituras para eles. As Escrituras foram abertas. Não é que a Bíblia estava ali na mão dele. A revelação da palavra foi aberta para eles. E começou a falar dos profetas, dos salmos, mostrando que tudo que aconteceu com ele era necessário para o cumprimento das Escrituras. E Jesus fez que ia embora depois de conversar com eles. Falou: não, está muito tarde, fica conosco. E Jesus entrou na casa com eles. E quando Jesus pegou o pão, partiu e deu graças, eles conheceram: é o Senhor. É o Senhor. Aleluia. E quando eles reconhecem que é Jesus, Jesus desaparece, sai da vista deles. Eles falaram: rapaz, era o Senhor. Não nos ardia no coração, o nosso coração não queimava quando Ele nos abria as Escrituras. Olha a diferença. Então eu creio que quando Jesus ministrava, mesmo em silêncio, que nós temos a tendência de achar que as pessoas só estão recebendo a palavra se estiver fazendo barulho. Vocês estão aqui em silêncio, mas estão recebendo a palavra. Vocês estão entendendo o que está sendo dito para vocês. E você observa que, mesmo em silêncio, Jesus ministrava. E eu creio que à medida que Jesus ia falando o Evangelho, ia ministrando ao coração daquela multidão, de tal forma que a multidão não conseguia ir embora, irmão. No dia que Jesus multiplicou os pães, a multidão ficou mais de 10 horas ouvindo Jesus falar. Você já parou para pensar um culto com mais de 10 horas? É possível um culto desse? Sim ou não? Se Jesus estiver presente, irmão, tudo é possível. Tudo é possível. E a Bíblia diz que Jesus ensinava a eles. E eu creio que à medida que Jesus ia ensinando, que Jesus ia ministrando ao coração da multidão, o coração da multidão ardia em chamas, aquecia pelo poder da palavra do Cristo vivo, do Cristo que tem todo o poder nos céus e na terra. E eu quero te fazer uma pergunta: você já sentiu a presença de Jesus aqui hoje? Quantos aqui já estão sentindo a presença do Cristo vivo? E pode dar um minuto de glorificação a Ele. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Aleluia. Talvez você questione: pastor, por que a palavra de Jesus ardia o coração dos discípulos? As Escrituras, elas se completam, irmão. Eu só estou dando uma introdução da mensagem. As Escrituras se completam. E aí você pergunta: por que ardia o coração? Por que ardia o coração? João, quando viu Jesus ressuscitado e glorificado, ele disse que da boca de Jesus saiu o quê? Uma espada aguda de 2 gumes. Uma espada afiada que saía da boca de Jesus. Aí você pergunta: por que ardia o coração? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, é mais penetrante do que a espada aguda de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então, quando a palavra dele é dita, ela penetra no coração, ela fere como espada e faz arder pelo poder da sua palavra. Quem está sentindo o poder dessa espada gloriosa? Aleluia. Então a multidão ouvia Jesus e ficava impactada de tal forma que eles falavam para o outro: olha, ele não é como os escribas, ele não é como os fariseus. Quando ele fala com autoridade.
É por isso que Jesus, ele é digno de ser adorado. Ele não tem ninguém que se compare a ele, não tem ninguém que se assemelhe a ele. Ele é o maior, o seu nome é sobre todo o nome. Ele é Rei dos reis, ele é Senhor dos senhores. Ele está acima de trono, principado, potestade. Os anjos se prostram diante dele, os demônios reconhecem a sua grandeza. Ele é o maior, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu estou sentindo a glória desse Cristo aqui. Adore a Ele, adore a Ele. E a gente pergunta: qual o segredo disso tudo? Qual o segredo? Por que Jesus teve tanto poder aqui na terra como homem? Tantos milagres, água transformando em vinho, morto ressuscitando, um ministério de poder. E eu acredito que era uma correria doida, irmão. Imagine 5.000 pessoas, um monte de enfermo. E a Bíblia diz que ele curava a todos. Mais de 5.000 pessoas no culto e ele curava a todos. Impunha as mãos, gente tocava na sua veste. E a Bíblia diz que a virtude de Deus estava sobre ele. Então era aquela correria, ele está no culto, ele ia aqui, ó. Ia tocando, ia tocando, ia tocando, ia tocando, ia tocando. E a virtude de Deus está saindo, ele está pregando, gente está sendo curado, pessoas estão sendo libertas, estão sendo transformadas. Era muita autoridade, muita unção, muita virtude na vida de Jesus. E a gente pergunta: qual foi o segredo disso? No reino de Deus nada acontece por acaso. Diga isso comigo. No reino de Deus nada acontece por acaso. Por que o ministério de Jesus foi tão cheio de poder? Qual foi o segredo dele? Jesus, ele tinha uma vida de oração. Jesus, ele orava. Jesus orava, vou repetir. Jesus orava. Ele orava muito. Porque é impossível ter um ministério de poder sem antes ter uma vida de oração. Alguém falou e foi muito feliz no que disse: não queira falar de Deus sem antes falar com Ele. Muitas pessoas querem falar de Deus, mas não querem falar com Ele. Muitas pessoas querem cantar sobre Deus, mas não querem falar com Ele. E pregar sem oração não é pregar, é apenas um discurso. Cantar sem oração não é cantar, é apenas uma apresentação. Tudo que é feito no reino de Deus que não é precedido por uma vida piedosa, quebrantada aos pés do Senhor, não tem como trazer glória para Deus. Jesus era um homem que orava cerca de 6 a 8 horas por dia. Ele começou o ministério dele orando. Você lembra quando ele foi batizado nas águas? Lucas capítulo 3, no final desse capítulo, diz que, sendo ele batizado por João, tendo ele orado, abriu-se os céus, o Espírito Santo desceu em forma de pomba, e Deus falou. Para quem gosta de pregar, tem 3 tópicos, 3 efeitos da oração. Quando você ora, o céu abre, o Espírito desce e Deus fala.
Eita glória, quem crê nessa verdade? Só que já dá 3 copos pro sermão. Mas não é esse, não é a mensagem que eu estou pregando. Estou dando uma introdução a um assunto que nós vamos falar várias vezes. Você vê que ele começa o ministério dele orando. O Espírito Santo desce, Deus fala, e depois do batismo ele pelo Espírito é levado ao deserto, e lá ele passa quantos dias orando e jejuando? Ele não começa a pregar enquanto ele não tem um retiro com Deus. Porque exercer o ministério, a vocação que Deus te chamou é algo muito sério. Você vai ter que lidar, em primeiro lugar, consigo próprio. Nós somos seres humanos movidos por muitas emoções. Temos a tendência diante dos primeiros obstáculos a desistir. Temos a tendência diante das primeiras críticas querer jogar para o alto aquele projeto que Deus colocou na nossa mão para fazer. Você acha que Jesus foi pouco criticado? Quem aqui não gosta de crítica? Levante a mão. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Mas todo mundo critica. Ninguém gosta de receber, mas todos gostam de oferecer. Mas deixa eu te falar, você não quer conviver com crítica? Para de fazer tudo o que você está fazendo. Não faça nada. Seja uma pessoa sem significância, sem importância. Desista de tudo. Desista de tudo, se isola de todos. Aí você não vai ser criticado, e olhe lá. Mas você vai ter que lidar consigo próprio, e lidar consigo próprio não é fácil. Pensa em alguém que dorme alegre e acorda emburrado. Final de semana está motivado e começa uma segunda-feira querendo tirar a vida. Esse é o ser humano. E para você lidar com o ser humano, que é consigo próprio, negar a si mesmo, se você não tiver vida de oração, você não vai vencer essa batalha interna dentro de você. Jesus, para vencer as horas amargas da vida, ele vencia ela de joelho na presença do Pai Celestial. Você tem que lidar consigo próprio. Em segundo lugar, você vai ter que, além de enfrentar a si mesmo, você vai ter que enfrentar o mundo. Oposições, resistências, pessoas que não vão acreditar naquilo que Deus depositou na sua vida. E se você não orar, eles te destroem. Eles se rebentam. Jesus passava a noite orando. Quando vinha aquela multidão contra ele, ele encarava de pé. E eles não podiam resistir à autoridade de Deus na vida dele. Em terceiro lugar, você vai ter que enfrentar o adversário das nossas almas, que é o diabo, cuja missão é matar, roubar e destruir, e ele se alimenta das fraquezas da nossa carne. Do nada, eu não vou ser mais crente. Do nada, eu não vou ser mais obreiro. Do nada, eu vou voltar atrás. Ou você acha que esse pensamento é fruto da sua imaginação? Você está numa guerra espiritual. Você está numa batalha travada. Existem demônios que querem te paralisar, que querem te amordaçar. Mas a palavra de Deus diz: no demais, irmãos meus,
fortalecei-vos do Senhor e da força do seu poder, para que possais resistir no dia mau. Chamar-te calabarachai. Deus quer te dar autoridade contra os ataques de Satanás na sua vida, querido. Quantos creem que Deus pode te dar essa autoridade? Estenda as mãos em forma de receber, porque eu recebo autoridade para ministrar na tua vida nesta hora. Existem legiões atacando vidas aqui. Existem pessoas que estão numa batalha travada, o inimigo quer te paralisar, mas no poder e na autoridade que há no nome de Jesus e pelo poder do sangue do Cordeiro, Satanás está derrotado, vencido na tua vida. Maior é aquele que te escolheu, aquele que te separou, aquele que te ungiu, aquele que te chamou. Ferramenta não vai funcionar contra você. Toda arma preparada contra ti não prosperará, diz o Senhor dos Exércitos. Essa força opressora Deus joga por terra. Mas Jesus orava para vencer essas lutas, essas adversidades, essas resistências, e para nutrir com o Pai uma vida de intimidade. O ministério de Jesus foi um ministério alimentado por uma vida de oração. É por isso que a palavra diz: orai sem cessar. Se você não orar, você morre. Se você não orar, sua alma perde o fôlego. Se você não orar, você definha. Se você não orar, você não tem autoridade. Se você não orar, você não tem poder. Se você não orar, você não tem comunhão. Se você não orar, você não tem unção. Se você não orar, você não tem ousadia. Se não orar, não tem graça. Se não orar, não tem virtude. Se não orar, você é vencido. Se não orar, você é derrotado. Mas quando você caminha de joelho, quando você se curva diante do Todo-Poderoso, você se fortalece no Espírito, você se levanta, vem autoridade, vem poder, vem virtude, vem graça, a fraqueza vai embora, Satanás sai do teu caminho, a unção do Espírito Santo flui através da tua vida. Quando você abre a boca, não é você, é Deus falando através de você. Minha mãe, você cala, sai, glória. Essa geração precisa aprender a orar. Nós precisamos orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Interessante que Jesus, aqui no versículo 5, ele diz: e quando o quê? Ele não diz se você orar. Você observou? Ele não está dizendo se você for orar. Ele está dizendo quando orar. Isso implica a gente entender o seguinte: se você é crente, você ora. É isso. Ele não está dizendo se porventura você for orar, não. E quando orar é um ato contínuo na vida do crente. Se você é crente, você ora. Se você é salvo, você ora. Se você é liberto, você ora. Se você tem comunhão com Deus, você ora. E ele começa a ensinar acerca de como orar corretamente. E quando orares? A oração é uma prática na vida do crente. Deus precisa nos ver no nosso quarto secreto. Há uma geração dependente da oração dos outros. Nós ficamos mal acostumados a que alguém está pagando um preço por mim. O único que pagou o preço por você foi Jesus. O único que pagou o preço por você foi Jesus.
Vou repetir, o único que pagou preço por você foi Jesus. Vou repetir, o único que pagou preço por você foi Jesus. Para de escorar sua fé nas pessoas. Para de se escorar no ombro dos outros. Passe a você mesmo a falar com Deus. Não restringe a sua vida de oração ao momento aqui do templo. Essa oração aqui é até boa, mas não é a que Deus quer de mim, de você. Ele quer aquela que você ora sozinho. Que ele vai falar aqui no texto: fechar a porta do teu aposento, orar lá no teu quarto, porque é lá que você se manifesta de verdade quem você é. Aqui na oração todo mundo é crente, todo mundo está direitinho, todo mundo está convertido. Agora eu te pergunto, quando você ora com alguém do teu lado, você abre o coração de verdade para Deus? Você confessa o seu pecado quando alguém está ouvindo a sua oração? Você vai falar superficialmente: Senhor, perdoa os meus pecados, mas qual? Deus, eu estou alimentando um pecado assim, assim. Mas você não vai querer que os outros ouçam. Não é prudente, porque as pessoas têm a mania de jogar o nosso nome no ventilador. Mas Deus não. Ele te ouve no secreto e não te esconde. Ele só vai tornar público a vitória na sua vida. Aleluia! Ele vai tornar público a vitória na sua vida. Então, Jesus, ele tinha esse momento de oração com o Pai. Você vai ver que ele só orava na maioria das vezes sozinho, se retirava para um canto. Mas Pedro, Tiago e João iam com ele. Mas Jesus ficava num quê? Ficava na distância de 100 a 200 metros de distância dos discípulos, para poder falar sozinho com o Pai. Deus quer ter uma amizade com você, querido. Ela começa quando você começar a dialogar com Ele. E o diálogo do crente com Deus é a oração. Vamos ficar de pé, senão eu vou até meia-noite. Isso é só o início. Nós vamos entrar numa série. Eu disse para os irmãos que nós vamos pregar nesse texto, Mateus 6. Vocês lêem em casa.